Quando eu era jovem, assim, por volta de uns 20 e poucos anos, eu encontrei uma pessoa que conversou comigo dizendo que ia realizar um aborto. Ela disse que faria isso porque já tinha muitos filhos, né? Não lembro na época se tinha 3 ou 4 filhos, agora me foge a informação precisa, mas sabia que eram muitos filhos, e que não teria condições de ter mais um filho. Eu naquela época tinha 20 e poucos anos, jovem, participante de igreja, de grupo de jovem. Eu, movido por esse sentimento de zelo, de defesa da vida que nós aprendemos na nossa catequese desde cedo, tentei de todas as formas convencê-la a repensar isso, né? Levantei questionamentos, provoquei reflexões, né? Ofereci argumentos, mas depois eu soube que ela realmente não deu prosseguimento à gravidez, realizou um aborto e a vida seguiu. Eu fiquei, quando eu soube depois, eu fiquei triste por um lado, né? E por outro lado eu fiquei pensativo. Porque, veja só, por que ela não se convenceu com meus argumentos? Eu dei argumentos convincentes, racionais, religiosos, não é, bíblicos, para tentar convencê-la a não seguir por esse caminho. Mas não consegui convencê-la. Bom, hoje olhando para esse episódio, né, desse momento onde eu estou, eu percebo que talvez, né, não posso ter certeza porque é passado, mas talvez eu pudesse ter convencido ela se ao invés de simplesmente falar, dizer coisas, eu tivesse oferecido algo concreto a ela. Né? Tivesse oferecido apoio, não só apoio moral, mas apoio financeiro, apoio estrutural, para que ela pudesse ter condições de ter e sustentar mais um filho. Eu comecei a pensar essas coisas. Por que eu estou falando isso? Porque nessa semana, né, da semana passada para cá, um tema que está aí rodando nas redes sociais é o tema do aborto, novamente. Por causa do triste episódio da criança que, abusada por um parente, infelizmente ficou grávida. E ela, né, a criança não pretende seguir com a gravidez. Então todo esse processo, né, dela procurando então realizar o aborto com acompanhamento de familiares e todos os movimentos pró-vida e pessoas religiosas e pessoas imbuídas desse desejo de defender a vida, tentando impedir que esse aborto aconteça. Eu estou falando nesse tempo verbal porque hoje que eu estou gravando, dia 16, eu não sei ainda qual foi o desfecho dessa situação, né? Eu acho que provavelmente ela vai realizar o aborto, mas eu não tenho o desfecho aqui. Então eu não tenho como falar do desfecho. Mas eu quero falar sobre o problema dessa discussão do aborto. Porque vejam, como cristão, né, nós defendemos a vida. Né? A vida é um dom precioso, cada vida humana é um dom precioso. Eu sou pai, tive um neném ano passado, e quando eu olho para o meu bebê, eu me encho de alegria de poder saber que eu tenho um tesouro tão precioso que é minha filha. Eu jamais pensaria em perdê-la em algum momento. Mas discutir o aborto não é tão simples. Porque existem vários fatores que estão envolvidos. E quando a gente quer defender a vida, e a vida a todo custo, a gente tem que levar em conta esses fatores. Um exemplo disso, eu abri aqui eu vou botar na descrição aqui do vídeo esse artigo, né? Um artigo que foi publicado em 2018
não é, sobre o tema do aborto, porque na Irlanda, apesar de ser um país marcado profundamente pela fé cristã, naquele ano, 2018, foi aprovada uma lei que autorizava, né, que descriminalizava, não é que autorizava, que descriminalizava, ou seja, não considerava mais crime o aborto. Então, dava condições para que pessoas, mulheres que quisessem realizar o aborto, pudessem fazê-lo sem serem criminalizadas por isso. Esse artigo é de 2018 e trata dessa situação. Está no site do Instituto Humanitas da Unisinos. Eu vou colocar o link aqui no vídeo para vocês lerem o artigo. O artigo traz um debate, de certo modo, e aqui nós temos a visão de um jesuíta americano chamado Thomas Rees. Thomas Rees, ele defende uma posição não muito ortodoxa de como nós poderíamos lidar com essa questão, né, do aborto. E eu confesso que é uma posição que me faz pensar. Por isso eu quero partilhar com vocês. O que é que ele diz, né? Aqui no artigo. Eu não vou ler o artigo, eu estou só conferindo aqui a informação para dizer com precisão a vocês. Ele vai levantar, a partir da realidade lá dos Estados Unidos, né? Ele vai levantar dados trazendo as motivações por que mulheres realizam aborto. Né? Uma pesquisa feita com mulheres procurando as motivações que levam a mulher a realizar um aborto. E ele vai dizer que as razões, elas variam muito. Né? Você vai desde razões de ordem pessoal, ou seja, eu nesse momento da minha vida não tenho condições de ter um filho porque eu sou muito jovem, estou estudando, não tenho uma estrutura para ter um filho agora, preciso terminar a faculdade, preciso me formar, preciso trabalhar primeiro, me estabelecer profissionalmente. E aí ele coloca questões pessoais, não é? De trabalho. E aí isso impediria essas mulheres, então, de terem um filho, ou às vezes já tem um filho e impede de ter outro filho, porque não conseguiria conciliar isso. Outras, né, cometeriam aborto por não terem condições econômicas, ou seja, são pobres demais, não têm condições de ter um filho, de sustentá-lo, de mantê-lo, de alimentá-lo, de educá-lo. Outras, por causa de violências que sofreram e que não querem então ter esse filho, né, foram infelizmente violentadas, abusadas e, em consequência disso, engravidaram e elas não querem seguir com essa gravidez. Né? Esses seriam os 2, 3 pontos mais significativos que ele destaca. E aí ele coloca uma questão que é provocativa para a gente. Né? Veja, mesmo que a gente consiga influenciar a legislação do país para que legalmente o aborto seja proibido, como é o caso do Brasil, apesar de que o Brasil tem exceções, né, casos que ele permite o aborto, né, algumas exceções, mas a lei no Brasil oficialmente é que o aborto é crime, ele coloca o seguinte, que apesar da lei existir, o aborto continua acontecendo, independente da lei. E com um agravante, por ser uma prática ilegal, então ele é feito na clandestinidade, e não só uma criança gestada vai ser morta, mas também uma mãe pode morrer junto. Né? Uma mulher pode morrer junto, por complicações de um aborto feito em condições precárias. Né? Então veja que é um problema muito complexo. Né? Porque, veja, é muito fácil para a gente que defende a vida a qualquer custo dizer para a pessoa que ela está errada, que ela está pecando, que ela está condenada e que, né, ela precisa ter o filho porque senão é um pecado gravíssimo, etc, etc. Eu posso dizer muita coisa para a pessoa. Mas, veja, eu não estou na pele da pessoa, eu não estou me comprometendo com ela em nada. Eu apenas estou acusando ela e tentando convencê-la pela acusação, pela pressão,
pela discussão, convencê-la a não realizar o aborto. Thomas Rees vai dizer que, especialmente falando do caso da Irlanda, que nós deveríamos repensar o nosso processo. E ele faz uma proposta ousada. Não é? Ele vai dizer que deveríamos mudar nossa posição, e em vez de estarmos preocupados em proibir o aborto, deveríamos estar junto das pessoas para oferecer a elas uma alternativa diante do aborto. Mas isso só vai ser possível se, na lei, o aborto não for mais considerado crime e a pessoa puder publicamente se posicionar. Então, um exemplo prático. Uma mulher engravida e pensa em abortar. Em um lugar onde não há uma lei que proíba, ela vai procurar uma clínica, um hospital, um local que possa realizar o aborto. Chegando lá, ela não vai precisar se esconder, mentir, fazer nada de um subterfúgio, apesar de que ainda é uma situação vergonhosa, difícil para as mulheres. As mulheres não... Ninguém pensa que uma mulher cometa um aborto feliz, não é? É sempre uma experiência muito difícil, traumática. Né? Mas, veja, ela vai procurar então uma clínica, um lugar. Se é uma coisa que se torna pública, ou seja, ela pode procurar sem ter que se esconder necessariamente, fazer clandestinamente, nós podemos nos aproximar dela mais facilmente. Não para acusá-la, não para cobrá-la, mas para oferecer ela alternativas, que é o que ele vai dizer. Né? A gente pode oferecer alternativas para essa pessoa e dizer, olha, em vez de você fazer um aborto, nós oferecemos a você uma condição, uma estrutura para que você possa ter e manter seu filho. Ou se você não quer ficar com seu filho, oferecemos condições para que seu filho possa ser adotado por uma família que deseja ter um filho, mas não pode, biologicamente. Ou seja, a gente se comprometer de maneira concreta para que essas condições, né, essa realidade do aborto, ela então não aconteça. Mas se a gente não sabe o que está acontecendo, porque a lei proíbe, então as pessoas se escondem, os abortos acontecem. E nós não temos como chegar nessas pessoas. Né? Mas uma coisa que eu acho importante nessa intuição dele é realmente se nós temos condições de oferecer alguma coisa a essas pessoas. Eu lembro que Madre Teresa de Calcutá, ela defensora da vida, combatia a questão do aborto, ela chegou a dizer certa vez que para as mulheres que pensavam em abortar, diziam, olha, em vez de você realizar um aborto, se você não quer ter seu filho, não quer ficar com seu filho, entregue ele para mim e eu cuido dele. Em outras palavras, ela não só criticava a prática do aborto, ela não só defendia a vida no discurso, mas ela assumiu uma atitude concreta de resposta ao problema. Talvez esse seja o desafio para nós. Não é? É oferecer uma resposta concreta para o problema. Esse caso agora que está acontecendo, né, como eu disse, não sei o desfecho hoje que eu estou gravando o vídeo, mas o que me chama a atenção é que eu vejo nas redes sociais as pessoas falando, criticando, acusando, né, as que estão querendo evitar que o aborto aconteça, mas eu não vi, pelo menos eu não vi, certo, gente? Não estou dizendo que não teve, eu não vi. Ninguém colocando uma proposta positiva, de oferecer, por exemplo, condições para essa menina viver, essa criança, porque é uma criança que vai ter outra criança. Né? Ela jamais terá condições de ser mãe, porque é uma criança, não tem maturidade psicológica, nem física, né, nem emocional, para ser mãe. Então, quem vai criar o filho dela? Quem vai se dispor a isso? Quem vai se dispor de tempo, de estrutura, de condições econômicas para criar essa criança que vai nascer, né? que essa outra criança está esperando? É até difícil de dizer isso. Né? Uma criança está esperando outra criança, um absurdo. Né? Então veja, é fácil a gente nas redes sociais estar acusando, criticando em nome de uma defesa da vida. Mas eu acho isso, às vezes, muito mais
distante da prática de Jesus do que próxima da prática de Jesus. Né? Porque eu sinto muito um clima de até ódio contra essa criança. Né? Um discurso assim de violento contra uma criança de 10 anos que foi vítima de uma violência já. E eu não tenho visto discursos de pessoas que se colocam ao lado dela realmente para ajudá-la, né? Oferecendo a ela outras alternativas que possam ser viáveis e que ajudem ela a seguir então um outro caminho. Ninguém, pelo menos eu não vi nas redes sociais isso, né? Não, dizer que ninguém talvez seja muito genérico, mas que eu não vi nas redes sociais isso. O que eu vi foi discursos agressivos, pesados, contra uma criança de 10 anos. E eu acho isso muito sério, né? E muito pouco cristão. Né? Por isso eu trouxe essa reflexão hoje, baseado um pouco nesse artigo, que não é um artigo isolado, esse artigo está dentro de um debate que no site da Unisinos se abriu, de certo modo, porque o religioso Thomas Reese defende uma postura que não é uma postura muito tradicional, ele tenta achar uma alternativa para lidar com essa questão do aborto e a defesa da vida, né? E ele, de certo modo, está respondendo ao cardeal Timothy Dolan, que também é americano, e que tem uma posição mais conservadora, mais radical em relação ao tema do aborto. Né? Para ele, o aborto tem que ser realmente proibido a todo custo. Né? E o Thomas Reese diz, não adianta proibir, porque proibir por proibir você não impede que aconteça, ele continua acontecendo, só que a proibição oculta essa realidade e nos impede de conseguir nos aproximar e tentar oferecer outros caminhos. Né? Eu confesso que, pessoalmente, o pensamento do Thomas Reese, ele me faz também pensar, né? Se não seria talvez uma alternativa de caminho para a gente. Da gente, em vez de estar preocupado em simplesmente proibir o aborto e ir para casa e dormir com a consciência tranquila, como se a gente tivesse feito uma grande coisa, que na verdade não fez, porque a gente proibiu o aborto e vai acontecer escondido, e a gente não vai ver o aborto acontecendo. Então a gente aparentemente fica com a consciência tranquila, né? Achando que resolveu o problema e não resolveu, a gente só escondeu o problema. Né? E quando a gente entende que o aborto é uma realidade que tem que ser enfrentada, é até um problema de saúde pública, porque, como eu disse, o aborto clandestino gera muitos problemas, inclusive de morte de mulheres também, que vão realizar o aborto em condições precárias, é um problema de saúde pública também. Então, em vez de a gente estar preocupado em simplesmente proibir, a gente deveria estar preocupado em criar estruturas de aproximação dessas pessoas. E que se a lei não proíbe, se o aborto não deixa de ser crime, mais facilmente a gente teria acesso a essas pessoas e mais facilmente poderíamos tentar oferecer caminhos. Mas aí exige de nós também criarmos estruturas para oferecer caminhos para essas pessoas. Porque, como eu disse, só discurso, eu tive essa experiência, como comecei o vídeo, quando eu tinha 20 anos e me impactou, foi a primeira vez que eu me deparei com uma situação dessa na minha vida, e me impactou porque eu percebi a impotência do meu discurso. Meu discurso para aquela pessoa era vazio. Porque, na verdade, eu não ofereci nada a ela de concreto, apenas palavras. Então, não é tão simples. Né? Não é tão simples. Eu sei que esse vídeo é polêmico e pode ser mal compreendido por alguém, mas aqui eu não estou defendendo o aborto, gente. Eu sou cristão e também sou a favor da vida e eu considero o aborto uma prática terrível. Mas eu estou aqui questionando a maneira como nós estamos nos posicionando diante do aborto. Como estamos trabalhando para defender a vida diante da realidade do aborto. Porque, querendo ou não, a gente está querendo obrigar uma pessoa a fazer uma coisa contra a vontade dela. E simplesmente isso não resolve o problema. Né? Oferecer alternativas para convencê-la a repensar o caminho, talvez seja o melhor caminho. Né?
Esse artigo do Thomas Rees eu achei muito interessante. Eu vou colocar para vocês. Vou colocar também o do Timothy Dolan, que aí vocês veem o debate, né? Duas posições, a de Thomas Rees, procurando caminhos, né, mais alternativos, e o do Timothy Dolan, que é mais fechado, mais conservador, uma postura mais rígida e mais severa em relação ao tema do aborto. Tá bom? Espero que esse vídeo seja uma provocação que ajude a gente a pensar um pouco. Eu não ofereço soluções também, aqui, não tenho. Eu ofereço essas ideias que me fazem pensar e eu queria que vocês também pensassem, a gente pudesse refletir sobre esses caminhos. Tá bom? Então, se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva aqui se você não é inscrito no canal. Toque o sininho aqui embaixo também, né? Em algum lugar aqui embaixo, toque no sininho. Que o sininho vai garantir que você receba notificação sempre que a gente colocar um vídeo no canal. Né? E vai seguindo a gente. E compartilhe se você achar que esse conteúdo é importante. Não é? Vá nos ajudando a fazer esse trabalho e crescendo. Nosso objetivo é, como diz o nosso canal, teologar, ou seja, pensar fé e vida. Né? Dialogar sobre esses temas, pensando fé e vida juntos. Até a próxima.